Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Deixa eu aproveitar também nesta quarta-feira para trazer o Jorginho, novo técnico do Vasco da Gama, que eu conheço desde quando era lateral do América, depois foi para o Flamengo, na seleção brasileira, no futebol alemão e também como técnico, do América, depois na seleção brasileira, auxiliar técnico do Tite e agora chegando para ser o técnico do Vasco pela terceira vez. Então a gente vai trazer as principais respostas dele de hoje na entrevista coletiva, falando de Nenê, falando de jogar com coragem, falando do Alex Teixeira, da sua passagem com o Eurico Miranda também. Tudo isso eu vou mostrar para você daqui a pouquinho, depois que você se inscrever no nosso canal. Lógico, eu faço esse pedido, se for possível, não paga nada e você vai se inscrever no Wellington Campos FC. Este é o nosso canal. Aí embaixo a descrição, Wellington Campos FC, e te pedir também para habilitar o sininho, dar o joinha, tá tudo explicadinho aí, para você dar aquela força para o nosso trabalho. E Jorginho, você gostou? Você aposta nele? O Paulo Brax já falou, já tem vídeo aí no nosso canal do Paulo Brax, dizendo que por que ele trouxe o Jorginho? Porque ele é vencedor. Então tudo isso a gente vai tratar já já, depois dela. A vinheta, roda a vinheta! Muito bem, meus amigos do canal Wellington Campos FC, eu gosto muito do Jorginho, conheço ele desde quando era lateral, antes de chegar à seleção brasileira a gente já convivia. E é um cara muito pontual, é um cara muito positivo, é um cara muito religioso também, e eu tenho certeza que ele vai conseguir levar o Vasco novamente à Série A, dando continuidade ao trabalho que começou com o Zé Ricardo, que passou também pelo Maurício, pelo Emílio Faro e agora cai nas mãos do Jorginho. E na sua apresentação ele falou de uma coisa que o torcedor está com vontade que o Vasco faça, jogar com coragem fora de casa. E para isso já tem pela frente o Grêmio Porto Alegrense. Ele aproveitou também para falar de Nenê e também do aproveitamento desses jogadores. Assiste aí. Sabemos que jogar contra Grêmio, Internacional, equipes grandes do Sul, é sempre muito difícil. Renato é um treinador que teve um período maravilhoso lá, nós sabemos disso, a situação um pouco diferente agora. Sei que vai estar um clima muito favorável, a torcida presente, mas esse é o tipo de jogo que o Vasco da Gama gosta de jogar. E se até agora não aconteceu isso, vai passar a acontecer. O que eu falei com os jogadores ontem na apresentação, o Paulo estava presente, nossos assessores aqui presentes, é que nós precisamos ter coragem. Um jogador que é confiante, que ele confia nele, um jogador médio, ele passa a ser um bom jogador. Um bom jogador passa a ser um excelente jogador e o excelente passa a ser um craque, porque ele confia naquilo que ele está fazendo. Então, a primeira coisa que eu quero dos meus jogadores nesse jogo contra o Grêmio é justamente essa confiança. Coragem de jogar, independente se a gente está na casa deles. A torcida não vai entrar em campo, eles vão empurrar, vão gritar, mas eu tenho certeza que essa semana, para mim, vai ser muito importante. Ter uma semana de trabalho vai ser de fundamental importância para mim, para organizar algumas coisas que eu acredito daquilo que eu vi, principalmente nos últimos 3 jogos, que precisava de uma organização melhor, principalmente uma transição defensiva. A gente está mais organizado defensivamente para a gente não sofrer tanto como vem sofrendo, principalmente nos jogos fora de casa. Então é algo que a gente vai trabalhar muito, inclusive hoje eu vou fazer um trabalho específico em relação a isso. Então é isso, a gente acreditar de que o Vasco ele é grande em casa, o Vasco ele é grande fora de casa e o Vasco precisa ser grande em todos os lugares. No momento que os jogadores que estão ali, e eu acho que o Vasco tem uma mescla muito interessante de jogadores jovens, de jogadores experientes, e a gente precisa de todos eles. Eu falei isso também aqui ontem na apresentação. É muito bom ver o André, como foi citado, mas de tantos outros jogadores jovens, o caso do Aguinaldo, que está convocado, Peck, Figueiredo, tantos jogadores com muita capacidade, muita qualidade, subindo, tendo oportunidade no profissional,
ao mesmo tempo tendo o Nenê, por exemplo, que eu falo para vocês, que ele é completamente desprovido, apesar de ter tido já um incidente aqui no iniciozinho, quando ele foi substituído, comigo não tem isso. A primeira coisa que eu já falei, já cheguei aqui, conversei com ele sobre isso, não vai ter nenhum tipo de problema. Por exemplo, já estou adiantando uma situação, se eu tiver que tirar o Nenê do jogo, sem problema nenhum, porque em primeiro lugar está o Vasco da Gama, está o objetivo do clube e depois um objetivo pessoal. Então, se tiver que tirar qualquer atleta, eu vou tirar qualquer atleta dentro do jogo. Em princípio, o Nenê vai jogar, né? Já foi poupado para isso, né? No jogo passado. Então, tiveram uma preocupação e a gente precisa entender, né? Nenê tem 41 anos, então os jogos que eu estou vendo aqui, né? A gente até trouxe essa, desculpe aqui, mas tem que pegar aqui no microfone, de repente o jogo do Náutico para o jogo do Cruzeiro já é um jogo que a gente já pensa, não quer dizer que vai ser exatamente isso, mas pensam já em poupar o Nenê. Então, eu acho que sabendo trabalhar Nenê, Alex, com jogadores jovens, com Edmar, com Anderson, a gente sabendo trabalhar esse grupo vai se tornar muito forte nessa reta final, porque tem experiência e tem juventude, tem vitalidade, tem realmente um jogo forte, um jogo de combate, é o que acontece. A gente precisa muito, os confrontos a gente precisa ganhar. Segunda divisão não é como a primeira. Não é um jogo mais tático. Muitas vezes, sim, tem a parte tática, sim, mas tem que ter muito coração e isso realmente é necessário fazer com que os jogadores joguem dessa forma, que ganhem os confrontos. Então, eu acho que se nós ganharmos os confrontos, formos organizados necessariamente para uma transição defensiva e ofensiva, eu tenho certeza que é possível, inclusive, a gente surpreender o Grêmio lá. O Jorginho também tratou, para contar um pouco da sua história, né? Como foi a sua primeira passagem no Vasco da Gama, tudo aquilo que ele aprendeu e as coisas mais interessantes que ele teve na vida dele, porque no Vasco, na primeira, ao lado do Zinho, ele ficou 1 ano e meio praticamente e conquistou o último título estadual e colocou o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Fala aí, Jorge. Minha primeira passagem aqui, né, 2015, 2016, naturalmente foi um período fantástico para mim, de um grande aprendizado. Uma figura polêmica que era o Eurico Miranda, né, mais uma pessoa em que eu tive o grande prazer de trabalhar com ele. Eu lembro quantas foram as vezes que eu saí dali com cheiro de charuto, mas eu saí dali assim, mais apaixonado pelo futebol e com a sabedoria dele, com as colocações dele. E eu quero expor também uma situação, o problema que eu tive na época foi com o Euriquinho, filho dele, mas hoje está tudo muito bem, a gente se falou, a gente bateu papo, a gente se perdoou um ao outro, abraçou. Então, quer dizer, não existe mais nenhum rabisco daquilo que aconteceu, né? Então, foi um momento maravilhoso e que eu tenho, é o meu desejo que aconteça, como aconteceu, que eu peguei em 2015, mas o objetivo será alcançado, né? Da gente voltar para a Série A, da onde, como eu já falei, o Vasco jamais deveria ter saído pelo potencial. E com certeza, com a SAF, as coisas mudam completamente. Nosso diretor acabou de falar aqui da não necessidade de uma venda do jogador para entrar nos cofres do clube. Então, isso é fundamental. Os salários em dia, tudo que do passado, em muitos momentos, ficou sempre devendo. Hoje a gente vai ter uma organização muito bem feita e planejamento a longo prazo, como ele falou. Por isso que essa questão de troca, se vai permanecer o treinador, se vai permanecer alguns jogadores, é normal que aconteça algumas trocas para o ano que vem. Espero que não aconteça comigo, que eu consiga fazer um grande trabalho, mas é normal que jogadores vão chegar, jogadores de primeira divisão, jogadores reforços que vão ser importantes chegar. Então, tudo isso, mas é um planejamento para frente. A segunda foi de casa, né? Os jogos fora de casa. Você tocou em duas situações extremamente importantes. Uma equipe ela precisa ter um equilíbrio na parte tática e emocional. É fundamental que o jogador acredite. Então, é por isso que eu digo que um Alex, que um Anderson, que um Nenê são muito importantes, porque eles têm essa capacidade. Você viu que no jogo passado, o Egnaldo, em alguns momentos, algumas tomadas de decisão, e a gente falando sobre renovação de Andrei, Egnaldo indo para a seleção brasileira, mas são jogadores ainda que precisam ainda de maturação, precisam ainda de alguns toques, em alguns momentos de tomada de decisão ainda errada.
diante de um adversário já falando, ó, joga por aqui, ele jogou, né, lembrando apenas de um momento do jogo que o lateral deu para ele o fundo porque ele já estava na frente dele. Ele falou, joga por aqui, ele fez isso. Então, quer dizer, em alguns momentos, uma tomada de decisão, é fundamental a gente ter a experiência de um atleta como o Nenê, como o Alex, que vivenciou trabalho fora, o próprio Anderson, que trabalhou comigo, que é um líder nato. Então, eu acredito que quando nós conseguimos esse equilíbrio, nessa semana que nós vamos conversar muito, eu sou muito de falar dessa parte emocional, porque eu acredito muito, eu já falei isso para vocês, mas o atleta que é confiante, ele é um outro atleta. A gente já viu atletas assim que têm muita capacidade técnica, que jogaram em outras grandes equipes, mas que quando chegam aqui não conseguem jogar, porque não tem um equilíbrio emocional, e é fundamental isso. Mas a parte tática a gente não pode esquecer de jeito nenhum, que é fundamental que a equipe, quando é atacada, no momento de uma transição, ela precise ter os escapes. Quem vai fazer isso? Quando, por exemplo, quando o Nenê já estiver batido, quando o Alex estiver batido, né? Aí nós temos uma juventude de um Marlon, de um Peck, de um Figueiredo, de um Andrei. Então, esses jogadores, eles precisam entender que eles têm que dar algo a mais. E para fechar, a gente traz o Jorginho falando dos títulos conquistados com a camisa do Vasco como jogador, porque ele jogou pelo Vasco, foi campeão, né, Mercosul, foi campeão brasileiro também, enfim, é um cara vencedor. E o convívio que ele teve com o presidente Eurico Miranda na época e a briga dele com o Euriquinho. Conta, Jorge. Com o Vasco, passei aqui como atleta, tendo 2 títulos importantíssimos, né, que foi o Brasileiro e a Mercosul, que hoje significa aí a Sul-Americana. Depois, como treinador, fui feliz de novo, ser no Maracanã, ser campeão, mesmo, né? Hoje a gente sabe que o Campeonato Carioca ele perdeu um pouquinho daquela importância que tinha no passado, né? Até mesmo porque foi condensado ali em aproximadamente 3 meses. Mas também é um título importante, principalmente no momento que a gente estava numa segunda divisão e ganhando das equipes de 7 jogos contra o Flamengo, nosso maior rival, a gente teve 5 vitórias e 2 empates. Então, assim, essa identificação com certeza foi uma decisão minha de vir para cá, e a outra que eu acredito demais no meu trabalho, e por isso que eu tenho certeza absoluta que não vai ser para 10 jogos, que não vão ser apenas 2 meses. Eu vou ficar aqui para o ano que vem, porque eu entendo perfeitamente a situação da SAF, da 777, porque eles estão chegando agora, está mudando uma série de coisas, a gente já está vendo aqui a mudança que está acontecendo internamente, e eles precisam pensar, e precisam avaliar aquilo que eu vou fazer. E, tranquilamente, eu acredito muito no potencial desse grupo, da comissão técnica do grupo aqui permanente, da equipe que está chegando comigo, o Joelton e o Bebeto, que inclusive está aqui, eu acho que os dois não estão ainda, está o Bebeto aqui, né? E por sinal é uma arma que a gente tem contra o Grêmio, que ele conhece muito bem o Grêmio, é um gaúcho, né, que conhece muito bem o Grêmio, então tem muitas informações interessantes. Então é isso, são essas 2 situações que eu acredito muito que a gente vai realizar um grande trabalho, fazer com que a equipe volte da onde jamais já deveria ter saído e jamais poderia voltar nessa situação como está agora. Esse é o objetivo e eu acredito que a gente vai encaixar um trabalho para o ano que vem. Então, alguns trechos da entrevista coletiva do Jorginho nesta quarta-feira no CT Moacir Barbosa. De novo, a gente vai desejar a ele muita sorte, que traga grandes vitórias e que o Vasco, o quanto antes, confirme a sua chegada à Série A do Campeonato Brasileiro. Ele quer pensar jogo a jogo, e é isso. Não adianta pensar lá no Ituano, no último jogo dos 10. Tem que pensar no próximo, que é o Grêmio Porto Alegrense. Está gostando do nosso trabalho? Dá aquele like, se inscreva ao Wellington Campos FC, dá aquele joinha aí, tá? Para dar maior força para a gente. Comente aí a entrevista do Jorginho, o que você achou? Também é importante ter o seu comentário. E muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração com o nosso trabalho. Aqui nós trazemos coisas sempre do Vasco, da Seleção Brasileira, do STJD e aquilo que você gosta também. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, o Wellington Campos.